Então, hoje a gente vai falar, introduzir um novo módulo, que é o módulo de mediunidade. E a gente vai ter, se eu não me engano, mais de um módulo para falar sobre mediunidade. Esse módulo são uns 4, 5 roteiros. E esses são os primeiros roteiros desse módulo. E a gente vai falar um pouco de história. Né? Você tem pessoas que gostam muito de história, tem pessoas que não gostam. Mas vamos tentar destacar o que tem de mais importante nos eventos históricos para compreender como isso, assim, como isso impactou o próprio surgimento do Espiritismo e também como forma de ilustrar como a mediunidade é algo disseminado e universal na história humana. Então a gente vai falar aqui, são dois roteiros nessa aula, é a história dos fenômenos mediúnicos, a história da mediunidade aqui no planeta Terra e os médiuns precursores do espiritismo. A gente vai ver um pouquinho isso mais no final. Então, assim, os fenômenos mediúnicos é uma forma da gente compreender como é que esses fenômenos aconteceram ao longo da história, é a gente dividir em fases. Isso é uma forma didática da gente compreender, a gente fazer uma linha do tempo cronológica e dividir em fases, sabendo que existem imprecisões nessas fases, né? Mas a gente vai perceber que cada fase ela tem algumas características próprias. Uma questão existia fenômeno mediúnico nos tempos mais primitivos da Terra, os tempos mais antigos, a época do homem primitivo, lá das cavernas. Será que existia mediunidade? Porque quando a gente fala em mediunidade, principalmente aqui dentro do contexto espírita, a gente sempre vai lembrar dessa mediunidade que é feita, né, nas casas espíritas, né, reuniões mediúnicas bem organizadas, ou mesmo de outros tipos de mediunidade que acontecem espontaneamente com as pessoas. Nós mesmos já podemos ter presenciado isso, algum de vocês tem também experiências dessas. Mas o que a gente vai ver é que o fenômeno mediúnico, de diferentes formas, ele sempre existiu. E isso tem a ver com um princípio, tá? Um princípio de que a mediunidade ela está ancorada, ela está relacionada à nossa estrutura biológica, a estrutura biológica humana. O que é que eu quero dizer com isso? Que a nossa estrutura corporal, estrutura física, as nossas células, a forma como as coisas estão arranjadas, é uma condição para que a mediunidade ocorra. Porque, não perdendo de vista a ideia do que é mediunidade é esse processo de comunicação entre plano material e o plano espiritual. Então, e quando falamos de mediunidade, a gente está falando da figura do médium, que é um ser encarnado que consegue fazer esse contato com os desencarnados. Né? Grosso modo, é isso. Então, assim, para a mediunidade acontecer, eu tenho que ter, então, um encarnado, né? E tenho que ter desencarnado. Então, assim, se eu tenho encarnado na jogada, eu tenho ali um conjunto de órgãos, de células, de tecidos ali que estão em funcionamento. E nós sabemos que existe um correlato biológico na mediunidade. Inclusive, a gente tem evidências que a capacidade mediúnica, determinadas faculdades mediúnicas, inclusive, elas seguem um padrão de herança genética. Provavelmente a gente vai avançar muito nessa compreensão dessa correlação da mediunidade com a estrutura biológica, mas assim, então se os homens, mesmo os homens primitivos, eles já tinham a estrutura básica que nós temos, eles tinham um cérebro, eles tinham um sistema nervoso, eles tinham uma estrutura semelhante à que nós temos, eles tinham, digamos assim, a ferramenta, a estrutura biológica para que essa mediunidade aconteça. Então, desde os primórdios, sim, os fenômenos mediúnicos já aconteciam, desde muitos primórdios. Só que a mediunidade, no início dos tempos, ela era basicamente no formato intuitivo. Os fenômenos mediúnicos eles não eram assim expressos com tanta força, com tanta clareza, como a gente foi vendo depois em outras épocas da história. Era mais intuitivo, né? Era o homem e a mulher primitiva, que percebiam de forma inconsciente, muitas vezes, intuitiva, a presença dos espíritos, a inspiração desses espíritos, e que esses espíritos foram auxiliando esses seres humanos ali nos processos de interação. Então, assim, a interação entre os dois planos, então, ela é tão antiga quanto a própria história da humanidade terrestre.
Essa mediunidade, nessa época, ela se manifestava, ela ocorria através da intuição, assim, grosso modo, e ela se manifestava exteriormente através das crenças da imortalidade que a gente vai encontrar nas culturas mais antigas e no culto aos mortos, principalmente aos mortos ali daquela mesmo grupo, aquela mesma tribo. Quando a gente vai para uma visão puramente antropológica, né, lembrando que as ciências formais elas não admitem a existência do espírito, na verdade elas não discutem isso com profundidade. Então elas não partem do princípio de que existam tudo isso que a gente conhece que existe, né, plano espiritual, espírito, reencarnação. Então tem todo um conhecimento dentro das ciências sociais, da antropologia, né, de que assim a crença na imortalidade, o culto aos mortos, ele surgiu no homem primitivo como uma necessidade psicológica e social de dar significado a uma situação que era comum, né? Tipo assim, presenciar a morte de pessoas próximas sempre foi algo comum na nossa história. E era algo que causava estranhamento, causava impacto, causava comoção emocional. Então, ao longo do tempo, nessa tese, é como se fosse assim, né? A gente vai passando ao longo das gerações ali, né? Aquele povo primitivo vai passando por experiências fortes, que é a experiência da morte, e aí meio que é necessário para que eu lide melhor com esse sentimento, que eu crie sistemas para compreender melhor isso. Né? Então, essa é a visão antropológica pura, né, de como surgiu isso aí. Só que no Espiritismo a gente vê, na literatura espírita, existem uns relatos que existe uma outra variável que entrou para que acontecessem essas tradições dos povos primitivos, que é a variável espiritual, a variável mediúnica. Então, assim, a intuição que aqueles homens primitivos tinham, que existiam espíritos desencarnados, que a vida continuava, favoreceu o surgimento dessas crenças e dessas tradições. Tá? E das crenças de mortalidade e culto aos mortos, surgiu também um animismo tribal, chamado animismo tribal, que eram aquelas manifestações mediúnicas mais grosseiras que aconteciam entre aquelas pessoas, e o politeísmo. A gente, inclusive, vai falar mais precisamente de politeísmo, a gente vai ter uma aula só disso aí nas próximas semanas, se eu não me engano. A gente tem um módulo só para falar disso. Na verdade, é no semestre que vem, agora que eu lembrei, já é no final desse ano do ESD 3. A gente vai falar um pouco sobre o politeísmo, é que surge e tal, mas surge nesse contexto aqui, porque o politeísmo é a crença nos vários deuses, mas a gente, quando vai estudar, vai perceber que essa crença em vários deuses, ela surge nesse arcabouço, nesse contexto intuitivo de que existiam espíritos, né? E nas próprias experiências mediúnicas, assim, de você ver, de você ouvir, enfim. Isso favorece, cria um clima favorável a você ter esse tipo de crença aqui. Então, essa é uma fase, digamos assim, do fenômeno mediúnico, a fase mais primitiva, certo? Na fase final do período primitivo, já acontece o seguinte fenômeno, que é o fenômeno aqui, ó, do culto aos ancestrais. O culto aos ancestrais, ele ocupa um lugar de destaque em muitas culturas, a gente vai ver isso na história de muitos povos. E aqui também é outro processo que reforça a cultura politeísta que as pessoas tinham, né? De você, às vezes, até dentro das famílias, você estabelecer ali um ancestral seu, né? Como uma divindade poderosa, né? E tudo mais. Então, aqui ganha muita força essa ideia, né? De você construir ali uma linhagem familiar, de você ter todo um conjunto de tradições, de render honras àqueles ancestrais, né? De acreditar que aqueles ancestrais poderiam te influenciar em espírito, né? Mas tudo dentro de uma ideia não muito acabada, uma ideia mais primitiva mesmo. Essa seria a fase final do mediunismo primitivo, tá? Mas na sequência, caminhando na linha do tempo, a gente chega no mediunismo oracular. O mediunismo oracular é justamente quando você começa a eleger ali dentro daquele grupo, né, daquela sociedade, pessoas ali que realmente tinham aquela mediunidade mais ostensiva, e essas pessoas se acreditava de que elas tinham um privilégio, tinham uma habilidade, um dom de se comunicar com os deuses. Lembrar que assim, se colocava muito os espíritos ali como deuses ou como seres especiais. Então, essas pessoas, elas conseguiriam, né, se comunicar com esses espíritos através de sua mediunidade
e elas teriam a capacidade de prever o futuro, de fazer uma orientação. Então aí foi que esse tipo de pessoa, então o médium naquela época, né, o médium ele acabava sendo muito venerado e ocupava um certo lugar de destaque. Nas histórias dos textos antigos, a gente vê muitos relatos, né, o oráculo tal, o oráculo fulaninho, vou lá consultar o oráculo, e até essa expressão até se popularizou depois, né? Deixa eu consultar meus oráculos aqui para ver o que é que eu vou fazer, porque esse médium, esse ser, esse cidadão encarnado que tinha a capacidade ali de se comunicar com espíritos, muitas vezes de uma forma muito animalizada ainda, né? Muito anímica, né? Mesmo que assim fosse, mas ele era visto como um ser de habilidades especiais e ocupava um lugar de destaque ali naqueles grupos sociais. Mais para frente, vem o mediunismo bíblico, e aí a gente já pega aquela época ali de uns séculos antes da vinda de Jesus, né? Todos aqueles séculos que se passaram, que é a história bíblica cristã que a gente conhece, que está lá retratada em sua riqueza no Antigo Testamento. Começa lá com Moisés. Então, assim, a gente vai ver na Bíblia, na história bíblica do Antigo Testamento, uma multidão de personagens, né, que foram os profetas. O mediunismo bíblico ele é representado pelos profetas. Os profetas nada mais eram que cidadãos, né, criaturas encarnadas aqui como nós, mas que tinham uma capacidade mediúnica de perceber, de se comunicar com os espíritos. E aí, parecido com o oráculo, mas aí ele, de certa forma, era algo um pouco mais aperfeiçoado, eles tinham essa missão, né, essa tarefa ali de orientar um povo, né, de organizar as coisas. Moisés, por exemplo, de certa forma, era visto como um profeta e teve um lugar assim absolutamente importante na história do povo hebreu, muito mais do que um profeta, também como um líder ali, um líder social ali que guiou aquele povo. Então, na Bíblia tem muitas e muitas histórias de profetas, de médiuns, né? Muitos e muitos médiuns importantes ali ao longo de muitos séculos. E aí, mais para frente, a gente tem o espiritismo, né? A gente teve todo o mediunismo bíblico ali, que foi toda a história até a chegada de Jesus, inclusive incluindo Jesus, né? Na época de Jesus a gente tinha também algumas coisas. E aí a gente a gente chega no, digamos assim, no apogeu do fenômeno mediúnico, ele se dá com o espiritismo, que veja que mediunidade é um tema muito especial para o espiritismo. Inclusive, até se confunde para o público mais leigo, né, que não conhece espiritismo. Você fala em mediunidade, você lembra do espiritismo, porque esse tema ele é muito estudado pelo espiritismo. E o espiritismo surge, vamos lembrar da história de surgimento do espiritismo, ele surge através do fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico foi o grande pilar, assim, digamos assim, o grande elemento, a grande ferramenta que propiciou o surgimento, que marcou o surgimento do espiritismo, as mesas girantes, os médios, e o próprio livro dos Espíritos, que deu o pontapé inicial a essa doutrina, ele foi todo escrito baseado através das comunicações mediúnicas que Kardec organizou. Então, a mediunidade ali, na época do surgimento do espiritismo, ela tinha seu apogeu porque nós vivemos ali o que os autores chamam de invasão organizada dos espíritos. Começaram a acontecer vários fenômenos mediúnicos simultâneos, a começar lá pelas irmãs Fox, nos Estados Unidos, e aí aquelas mesas, né, aquelas sessões lá no filme do Allan Kardec, isso é bem retratado. Inclusive isso aqui, ó, é uma fotinha lá do filme, né, o personagem, o ator que ensinou lá Allan Kardec. Então, assim, a mediunidade atinge seu apogeu no espiritismo, que ela propicia o surgimento do espiritismo, os fenômenos mediúnicos, e na sequência o espiritismo vai estudar a fundo a mediunidade. O espiritismo estuda a mediunidade de uma forma incrivelmente detalhada, incrivelmente aprofundada, e a gente tem muito material para estudar a mediunidade pelo espiritismo, a começar pelo livro básico, que é o livro dos médiuns, que foi um livro que Kardec publicou especialmente para tratar do fenômeno mediúnico. Então, essas seriam as fases do fenômeno mediúnico. Tá? Agora, vamos fazendo uma cronologia um pouquinho diferente, vamos visitar um pouco. Não é esse ainda, não, esse aqui. Vamos visitar um pouco como é que esse fenômeno ele aconteceu em diferentes culturas. Tá? A gente perceber assim, as diferentes culturas
onde o fenômeno mediúnico ele ocupou um lugar de destaque, tá certo? Vamos revisitar de novo um pouquinho a cronologia agora numa outra ótica. Essa foto aqui é muito legal, não sei se dá para ver, que ela traz um mosaico aqui de diferentes épocas da história da humanidade, né? Aqui você tem ali o século XVI, né? Das grandes embarcações, que o apogeu dessas embarcações foi o descobrimento das Américas, né? Aqui você tem a Idade Média, a Revolução Industrial, o Egito Antigo, o Coliseu de Roma, então é bem legal aqui mostrando um pouco das histórias. Só um parênteses, pessoal, quando a gente está estudando história, vamos sempre lembrar que nós estamos estudando um pouco aqui do nosso passado. Sabemos que somos espíritos imortais, que já reencarnamos várias vezes aqui na Terra. Então, quando a gente está revisitando períodos antigos, que parecem às vezes tão abstratos, tão longe da gente, vamos lembrar que nós provavelmente estivemos lá, participamos desses processos, choramos, morremos, matamos, vivemos, nos alegramos e passamos por tudo aquilo. Então, estudar isso aqui é estudar um pouco da nossa história pessoal também, não esqueçamos disso. Beleza, vamos só dar uma pincelada aqui em algumas culturas que foram bem relevantes no processo mediúnico. Os hindus assim, é um tipo de cultura assim muito especial, e aqui eu estou fazendo uma cronologia mesmo, tá, pessoal? Do mais antigo para o mais jovem, na linha do tempo. Os hindus, assim, tá, no livro sagrado deles, que é o Vedas, ou Vedas, eu não lembro agora como é que pronuncia, você tem várias menções já ao processo mediúnico. E assim, isso aqui é antigo pra caramba, assim, é coisa de milênios antes da época que Jesus veio à Terra. Então, é uma tradição muito antiga e que já descrevia muito o fenômeno, valorizava e tentava compreender o fenômeno mediúnico, esse processo de intercâmbio com o plano espiritual. Lá no livro Memórias de um Suicida, existe uma referência forte aos hindus. É descrito lá que quando o pessoal vai resgatar, o livro Memórias de Suicida, ele conta a história de um espírito que comete suicídio, que é o Camilo, que é um escritor português, e de outros espíritos lá, né, e ele vai retratar com muita exatidão uma instituição que tem lá no plano espiritual, chamado Instituto Maria de Nazaré, que cuida de suicidas, e em vários momentos do livro ele mostra a equipe desse hospital, dessa instituição, indo lá nas zonas umbralinas resgatar os suicidas, né, para o tratamento. E ele descreve que a equipe que vai lá, ela é composta de algumas pessoas que compõem a equipe, elas estão com indumentárias hindus. É bem interessante isso e não deve ser à toa, né? A cultura, a tradição hindu, ela tem uma riqueza e ela contribui muito para o entendimento assim, do nosso processo evolutivo em relação ao plano espiritual. Outra cultura assim, bárbara, muito interessante da gente estudar são os egípcios. Os egípcios, existe a tese de que os egípcios eles eram, em sua maioria, compostos pelos exilados de Capela. Capela foi aquele planeta que está passando pela transição, né? E no processo de transição está previsto que alguns espíritos, eles, quando não acompanham a evolução do planeta, eles precisam ser transferidos para um planeta mais inferior. Foi isso que teria acontecido com alguns espíritos já de Capela, vieram para a Terra na época que a Terra era primitiva. Então, se coloca que muitos egípcios eram capelinos, né? Isso explicaria um pouco da inteligência acima da média ali para a época, para eles construírem tantas coisas e tal. Mas os egípcios, eles foram, assim, uma coisa marcante da cultura egípcia era o espiritualismo egípcio. Os egípcios, eles tinham uma crença na reencarnação, imortalidade da alma. Era algo para eles assim muito, muito natural. E o fenômeno mediúnico lá era muito rico também e muito validado. No Egito acontecia muito a consulta aos oráculos, aos profetas, né, que eram aqueles, inclusive, assim, a nobreza, os reis, eles consultavam, utilizavam muito desses, entre aspas, serviços mediúnicos, consultar esses médiuns aí para ter acesso a determinadas informações, orientações, etc. Acontecia isso muito no Egito. Tá? Seguindo a sequência do tempo, nós temos os hebreus. Os hebreus é justamente o povo ali que foi comandado por muito tempo por Moisés, e entre o povo hebreu, o fenômeno mediúnico ele acontecia de forma muito frequente. Inclusive,
E isso é que deu origem a uma frase, a uma passagem bíblica que é muito polêmica, entre que gera polêmica, na verdade, nesse debate de ideias entre protestantes, né, católicos e espíritas, né, a ideia da proibição ao fenômeno mediúnico. Né? Num dos livros lá de Moisés, que eu não lembro agora o nome, ele comenta, ele faz uma proibição expressa ao povo que ele comandava de consultar os mortos, cartomantes, né? Tipo assim, em resumo, ele dá uma proibida no fenômeno mediúnico. Pessoal, vocês se liguem, né? Trocando em miúdos, ele diz o seguinte, mais ou menos assim, vocês se liguem aí, porque não deve fazer isso não é correto de ficar tendo contato com os mortos. Sendo que a gente compreende que ele precisou fazer isso porque aquilo era uma prática extremamente comum entre aquelas pessoas e acabava virando bagunça, né? A galera se utilizava desse contato com os desencarnados para tentar adivinhar futuro, né? Então, assim, tava um processo meio desordenado. E aí Moisés julgou que seria importante fazer esse disciplinamento ali daquelas pessoas. Mas quando ele fala, mas veja que quando ele proíbe algo, se eu proíbo algo é porque esse algo existe, certo? Eu não vou proibir algo que não existe. E aí essa é uma das coisas, é uma das marcas que a gente vê na história do povo hebreu, de como o fenômeno mediúnico era algo comum e disseminado entre esse povo. Gregos e romanos. Gregos e romanos, já seguindo a linha do tempo, né? Aqui já é na época de Jesus, inclusive ali, contemporâneo de Jesus, também o fenômeno mediúnico era muito comum, muito natural. Inclusive, esse fenômeno mediúnico entre os gregos é o que deu origem, né? Essa cultura mediúnica é que deu origem à mitologia. A mitologia ela foi muito influenciada, todas aquelas histórias mitológicas foram influenciadas por experiências mediúnicas reais que aconteciam com aquele povo. Em Roma também era algo bastante comum. Chegamos, seguindo a linha do tempo, chegamos propriamente na época de Jesus e dos chamados cristãos primitivos, que na verdade são aquele cristianismo nascente, né? Quando Jesus morreu, ele deixou sua mensagem e a gente viu se organizar vários grupos para prosseguir com essa mensagem. Isso é o que se chama de cristianismo primitivo, cristianismo nascente. E entre essas pessoas, a gente já vê isso, mesmo na época que Jesus ele estava encarnado e continuou depois da desencarnação dele, o fenômeno mediúnico ele acontecia com frequência, ele era validado e era visto como algo até, de certa forma, saudável sobre certos limites ali, né? De você ter esse contato, né? É a coisa do profetismo, né? De você tem aquela figura daquele médium que consegue profetizar, consegue trazer uma mensagem para você. Então, na Bíblia, aí, falando do Novo Testamento, que retrata esse período de Jesus e pós-Jesus, a gente vai ver também várias passagens de fenômenos mediúnicos também. Idade Média e Moderna, avançando no tempo. Na Idade Média e Moderna, e aí é um período enorme, tá? Isso aqui, um período heterogêneo, inclusive, de vários séculos ali, foi desde do início da Idade Média até ali o século XVIII, XVII, por aí. A gente foi um período muito especial na história humana, porque nós tivemos vários destaques nas artes, ciências e religiões. E justamente esses seres, essas criaturas encarnadas, essas pessoas, que foram grandes destaques na história nas artes, ciências e religiões, muitas delas a gente via a interferência mediúnica, o fenômeno mediúnico acontecer. Aqui eu trago um exemplozinho de um texto extraído de uma frase falada para o Mozart. Mozart foi aquele músico famoso, né, que compôs várias músicas clássicas. Olha o que Mozart falou aqui, tá? Ele fala assim, abre aspas, deixa eu aumentar aqui, ó. Dizes que desejarias saber qual o meu modo de compor e que método sigo. Não te posso verdadeiramente dizer a esse respeito, senão o que se segue, porque eu mesmo nada sei e não mo posso explicar. Quando estou em boas disposições, inteiramente só, durante o meu passeio, os pensamentos musicais me vêm com abundância. Ignoro de onde procedem esses pensamentos e como me chegam. Nisso não tem a minha vontade menor intervenção. Isso aqui demonstra, e tem vários outros escritos e relatos de Mozart,
de que as composições dele, ele dizia que ele era inspirado, né? Diz que era uma coisa que vinha na cabeça dele, não sabia de onde vinha. E isso é uma clássica, é um clássico fenômeno mediúnico, né? De você ter ali um processo de inspiração. A gente vai ter vários artistas, homens de ciência, líderes religiosos, que tiveram experiências mediúnicas bem marcantes e que essas experiências influenciaram suas obras, suas ações, suas condutas na Terra. Então veja como é belo quando a gente olha para a história terrestre, que é a nossa história, a história desse planeta, e você vê esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, como ele é rico, como ele é importante assim, para o nosso processo evolutivo de aprendizado, de você ter esse intercâmbio frequente, como sempre aconteceu. E como é legal a gente estar nesse período da história com essa ferramenta super poderosa de compreender, de estudar e de melhor aproveitar o fenômeno mediúnico, que é o Espiritismo. O Espiritismo ele nos dá ferramentas incríveis para a gente conseguir organizar essa mediunidade e aproveitá-la da melhor forma. Seguindo ainda na linha do tempo, chegamos no século XIX. Século XIX, o grande século do surgimento do Espiritismo, e como eu comentei agora há pouco, é o apogeu da mediunidade, porque é quando a mediunidade ela se populariza, ela começa a acontecer de forma intensa e frequente em vários pontos do globo, e ela dá suporte ao surgimento do Espiritismo. E a partir daí, esse Espiritismo nascente vai estudar a mediunidade, vai tratar a mediunidade como algo muito especial, né? Invasão organizada dos espíritos foi o que aconteceu no século XIX. E chegamos finalmente ao nosso século passado, né, que terminamos não tem muito tempo, século XX. Século XX foi um século especialíssimo na história humana, um século incrivelmente longo no sentido de que da quantidade de coisas, de revoluções que aconteceram na história da humanidade, principalmente revoluções tecnológicas. E no século XX foi quando nós tivemos muitos médiuns notáveis que popularizam o espiritismo. Temos grande exemplo aqui no Brasil, Francisco Cândido Xavier, nosso grande Chico, que foi um médium assim, muito especial e que de fato veio numa de suas missões de popularizar, de dar destaque ao espiritismo, deixar obras importantíssimas. Livros escritos por Chico são referências de estudo para a gente, muita coisa até hoje. Então é assim que o fenômeno mediúnico caminhou ao longo da história em diferentes povos, em diferentes culturas. E ainda sobre essa questão da mediunidade, a gente vai perceber o seguinte, e aí fazendo um foco, né, fazendo um zoom aqui, especialmente ali ao século XIX, que foi quando o Espiritismo surgiu, e até um pouco antes, nós tivemos algumas figuras notáveis que foram precursores do Espiritismo. Precursores no sentido de que esses médiums, essas pessoas, eles tiveram as ideias que eles vincularam, as experiências que eles tiveram, de certa forma, abrem espaço para o surgimento do Espiritismo que viria logo em seguida. Aí vamos ver um pouquinho 4 figuras dessas. Quatro almas aqui importantes. A gente poderia citar outras, mas eu vou destacar essas 4 aqui, tá? Isso aqui, inclusive, já é nosso outro roteiro, tá certo, pessoal? O roteiro 2 aí desse módulo, que são os médios precursores. Eu estou tentando inserir aqui dentro desse contexto de linha do tempo, então a gente está falando aqui século XVIII, século XIX. Esse cidadão aqui, Edward Irving, ele era escocês, nasceu em 1792, então aqui o quê? Uns 60 anos, né, antes do surgimento do Espiritismo, contemporâneo aí, basicamente do Allan Kardec, mais velho que ele. Mas, assim, esse cara, ele era pastor, tá certo? De uma igreja protestante. Lembrar que aqui não tinha muito tempo que tinha ocorrido a Reforma Protestante, lá na Europa. E aqui, ele era escocês, né? E a mediunidade dele, ele era algo muito forte e rapidamente ele se tornou notável, porque, assim, ele era um líder religioso, era um pastor, e a capacidade mediúnica dele foi uma fonte de inspiração para muitas pessoas e de atrair multidões. Ele fazia pregações muito fortes, né, sobre inspiração mediúnica e tudo mais. E na igreja que ele dirigia ocorriam notáveis fenômenos de psicofonia e voz direta, inclusive. Então foi algo assim que no povoado, assim, na região dele, foi muito forte isso aqui. Assim, foi algo muito notável. Outro cidadão que foi bem relevante foi esse aqui, Daniel Douglas Home.
também escocês, aí já nascido aqui no século XIX, 1833. Ele tinha uma mediunidade especial de levitação. E ele ficou marcado na história também porque ele conheceu Kardec, eles se conheceram pessoalmente, e ele ajudou ele diretamente, ele trabalhou no processo de divulgação do estudo do Espiritismo lá na França. Ele veio para a França na época de Kardec, quando Kardec estava defendendo as ideias dele, eles se conheceram, e realmente assim, ele se vinculou ao Espiritismo e ele ajudou bastante na propagação do Espiritismo na França. E ele tinha essa mediunidade e produzindo, inclusive, esses efeitos aí que eram vistos como fantásticos na época. Esse outro jovenzinho aqui, esse foi muito importante, tá? É o Emanuel Swedenborg, eu acho que é assim que se fala. Ele era sueco, ele era engenheiro, estudioso aí das matérias das ciências exatas, e ele viveu no século XVIII, certo? No século XVIII, foi um século antes do Espiritismo. Eu não lembro agora se ele estava vivo quando o Espiritismo, acho que não, ele já tinha desencarnado, já tinha desencarnado. Esse cidadão, ele tinha uma forte clarividência. Só que o que chama atenção nele, além da própria mediunidade dele, é porque ele escreveu, pessoal, ele escreveu muitos livros. E os livros dele, inclusive, eles são muito marcantes. Eles influenciaram, de certa forma, esse cidadão, ele é visto até como um filósofo, porque ele fundou meio que uma corrente espiritualista lá na Europa na época. E os livros dele estão, inclusive, vendendo até hoje. Você bota lá na Amazon o nome dele como autor, né? Vai ter um bocado de livro lá vendendo. Até hoje os livros dele aí são referências para quem quer estudar espiritualismo. E por que esse cara foi importante? Porque antes mesmo de qualquer evidência do espiritismo que a gente conhece hoje, para a gente uma ciência aí, robusta, né, o espiritismo, esse cara, ele escreveu livros sobre espiritualismo e ele trouxe, olha só, algumas ideias dele. Você vê, qualquer coincidência não é mera semelhança, tá certo? Com o que a gente já conhece. Olha só, pessoal. Alguns postulados que ele defendia nos livros dele, tá certo? O mundo espiritual consiste de várias esferas, representando diversos graus de felicidade e luminosidade. Após a morte, iremos para aquela a qual se adapte a nossa condição espiritual. Olha qual que é interessante. É o que a gente sabe, né? É o que a gente sabe que o Espiritismo nos mostra, nos demonstra, e que para a gente já é um conhecimento aí natural. Olha outro postulado dele. O cenário, as condições e a estrutura do mundo espiritual assemelham-se aos da sociedade terrena. Há residências para as famílias, templos religiosos, auditórios e palácios. Isso aqui vai lembrar André Luiz, nas suas descrições aí de Nosso Lar e vários outros espíritos. Então veja, no século antes do surgimento do espiritismo, onde a gente não tinha nenhuma dessas literaturas, que para a gente hoje, né, estão todas aí acessíveis, das psicografias, que descrevem com detalhes como é o plano espiritual, naquela época a gente não tinha nada disso, não existia espiritismo. Esse cara, ele escreve esse livro e ele não escreveu da cabeça dele, eram as inspirações mediúnicas. Ele descrevia, ele conseguia fazer desdobramentos conscientes, e ele via, ele voltava para o corpo, ele escrevia detalhes do que ele via, etc. Então, assim, o que ele escreveu no livro é fruto das experiências mediúnicas dele. E veja como ele foi preciso, né, naquela época. Outra questão aqui que ele coloca: ó, existem anjos e demônios, mas que não são de ordem diferente da nossa. São apenas almas humanas altamente evoluídas, ou então retardatárias. Olha só isso aqui, espiritismo puro, né? O cara colocou. Olha essa outra coisa aqui. O homem não muda com a morte, leva consigo os seus hábitos mentais adquiridos, os seus preconceitos, as suas preocupações. É julgado por uma lei espiritual que leva em consideração os resultados globais da sua vida. Olha que sabedoria. Que é o que a gente conhece, que isso é batido dentro da literatura espírita nas psicografias, né? Desde o Livro dos Espíritos, o Kardec já trouxe isso lá. Veja que interessante, né? Século antes do surgimento do Espiritismo, o cara já trouxe tudo isso. E vale ressaltar uma coisa, certo? Esse cidadão aqui, se eu não me engano, ele era protestante, tá? Ele era de igreja protestante da época. E a igreja protestante, como originária do catolicismo, ela defendia algumas ideias comuns ao catolicismo, que é a ideia de condenação eterna, de inferno, né? E esse cara vem fazendo esse tipo de discurso, aquilo para a época era um conflito, dava um conflito religioso danado. Assim como Kardec também, né? As ideias de Kardec causaram
um alvoroço, né, na comunidade religiosa da época. Não há um outro postulado dele, não há penas eternas. Os que estão no inferno podem trabalhar para saírem de lá, desde que tenham vontade de fazê-lo. Os que estão no céu também podem alcançar posições mais elevadas. Aqui ele usa o termo inferno ainda, talvez, talvez ali influenciado mesmo pela questão cultural, né? A gente no Espiritismo acaba não usando essa palavra, mas a gente consegue compreender o sentido que ele quer dizer. Certo? Então, esse é o amigo aqui, o Swedenborg, sueco. E por fim, tem esse jovenzinho aqui, ó, Andrew Jackson Davis. Aqui é americano. Esse cara é interessante demais. Ó. Ele nasceu aí em 1826, contemporâneo de Kardec. Ele tinha uma debilidade física, eu não lembro qual era o problema que ele tinha, e tinha assim, um baixíssimo nível de escolaridade. Ele mal sabia ler. Mas ele era um excelente médico clarividente, clareaudiente de cura. Possuía ainda a natural capacidade de ver o futuro, de fazer diagnósticos e prognósticos médicos e de exprimir-se em línguas desconhecidas. Então, esse cara aqui ele foi contemporâneo lá das irmãs Fox, né? Que esses fenômenos começaram nos Estados Unidos. Então, ele foi muito famoso, ele foi um médium muito famoso lá nos Estados Unidos, porque todo mundo ficava impressionado. O cara tinha uma debilidade física, o cara tinha uma escolaridade baixa e ficava falando em línguas diferentes e fazia essas coisas todas, né? Então, assim, ele tinha várias... A mediunidade dele se expressava de várias formas e chamou muito, muito a atenção da galera ali naquela época. Inclusive, ele tem uma história que se conta dele, de que ele foi levado ali para uma zona rural, lá no estado onde ele morava, e lá numa montanha, numa caverna lá, ele viu, né, dois senhores, que eram espíritos desencarnados. E um desses senhores era quem? Era esse jovenzinho aqui, que eu acabei de falar dele. Né? Ele já estava desencarnado nessa época. E ele surgiu para esse cara aqui, e pelo que se conta, este espírito aqui desencarnado ajudou a seguir deste aqui. Né? Olha que interessante. Então, essa é uma historinha, né, desses cidadãos aqui que vieram todos, assim, de certa forma, ou foram contemporâneos ou vieram antes do Espiritismo e ajudaram na divulgação das ideias espíritas através do fenômeno mediúnico. Então, a mediunidade, nessa época, ela tinha essa função muito clara de chamar a atenção. E você vê como é interessante, né? Porque as fases, né? A mediunidade claramente lá no surgimento do espiritismo, ela teve a função de chamar a atenção para o fenômeno, dizer, olha aqui, galera, existe algo além da vida, preste atenção, né? E também ser a fonte, a grande fonte de informação, o pontapé inicial para que o espiritismo se estruturasse. Veja que hoje em dia ela continua sendo uma fonte de informação importante, principalmente pensando nos livros de referência que a gente tem, mas a mediunidade hoje ela tem outras funções, ela tem várias outras funções, ela tem todo esse estudo que a gente faz de mediunidade, né, a forma de exercer de uma forma mais organizada, uma forma, de certa forma, entre aspas, mais institucionalizada nas casas espíritas, mas cumpre a função. Cumpre a função de ajudar os desencarnados, isso é muito claro, né, o socorro, desencarnados e tudo mais, mas vamos lembrar também que a mediunidade para o médium é um grande socorro. A mediunidade ela auxilia muito o médium a crescer espiritualmente, a lidar com as suas emoções. Isso é bem falado nos livros sobre mediunidade, que a mediunidade é uma caridade para o médium também. Tá? Então, o médium que está ali num processo exercendo sua mediunidade de forma organizada, ele está se melhorando de alguma forma, ele está se tratando, né? Em outras palavras.